Bom dia a todos da casa, os que estão presentes, amigos que estão aqui. E bom dia ao pessoal do Instagram. Então, sejam bem-vindos também à sala, né? Mas de quanto que vocês estão aqui hoje reunidos com a gente aqui presencial. Então, vamos dar início na live, né? Primeiramente, eu quero passar só um aviso da casa com relação ao dia 15, que vai ocorrer aqui na nossa casa a partir das 15 horas até as 19h30, no auxílio das cestas que vão ser fornecidas ao pessoal que frequenta a casa, que recebe essas cestas básicas, e nós estamos com necessidade todos os meses. E a gente espera que vocês possam colaborar. Quem puder dar pelo menos uma coisinha já ajuda na manutenção, na organização das cestas, né? Se você não pode dar um arroz, um óleo, dê uma farinha de trigo, um Toddy para as crianças, né? Um achocolatado, enfim. As necessidades, na Fraterna existe uma relação da cesta, né? Dos itens que são fornecidos dentro da cesta. Qualquer ajuda é bem recebido, né? Para organizar essas cestas. Então, por favor, então seria no dia 15, na próxima dia 15, das 15 horas da tarde e até as 19h30, está um pessoal aqui da casa aguardando, né? Sejam bem-vindos, né? Para vocês manterem contatos aqui com a casa fisicamente, bater um papo com o pessoal que estão aqui, né? Recebendo. Então, a gente vai, todos nós, eu gostaria que todos nós silenciássemos as nossas mentes, né? Para receber, nos inspirarmos e entrar em contato com a espiritualidade, né? Com Jesus, abençoando esse dia maravilhoso, né? Que estamos tendo, né? Com esse sol, e que todos agora, vocês aí em casa, na harmonia dos seus lares, vamos nos sintonizando com a espiritualidade, agradecendo a ela, a grande oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse planeta maravilhoso. Eu acho o nosso planeta maravilhoso, gente. Lindíssimo. Pena que a gente não pode conhecê-lo tudo, mas a gente tem o auxílio da internet, em qual a gente pode visualizar locais maravilhosos e também algumas coisas tristes que ocorrem no planeta, né? Temos instantaneamente essas informações e com muita tristeza a gente está vendo o nosso Brasil sendo acometido pelos incêndios. Eu gostaria que vocês se envolvessem com a natureza, né? Com a Mãe Terra, a Mãe Gaia, para proteger o nosso país, né, onde estão ocorrendo esses incêndios tão graves, né? A gente não tem a dimensão do alcance dessa tragédia que está ocorrendo no nosso país, mas sabemos que além da natureza, né, das árvores, da vegetação, os nossos irmãos, né, os nossos pequeninos irmãos estão sofrendo com isso, né? Estão sendo retirados, graças ao nosso Pai, alguns rapidamente dos seus corpos materiais, sendo levados pela espiritualidade, tirando eles desse sofrimento do fogo. Então, vamos pedindo também para esses irmãos, agradecemos a chuva que caiu na nossa cidade, né, na sexta-feira. Foi muito bom aquela chuva, limpando os miasmas daqui que são produzidos pelas nossas mentes intranquilas, né? Isso foi muito bom. Temos agora uma atmosfera mais harmoniosa e com essa sintonia que nós possamos também estarmos harmonizados para receber a ajuda do alto. Então vamos agradecendo ao Pai da vida, pela nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas dívidas, as medidas que fomos perdoando os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu estava começando falando sobre a natureza, né? E um dos requisitos, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele insistiu muito nisso, né? Ele sempre, nas suas abordagens com o pessoal daquela época, nós, humanos daquela época, ele sempre, quando alguém abordava ele tinha a oportunidade de sempre falar com aqueles irmãos, elevando a moral deles, né? Levantando, né? Que estavam caídos. E ele dava alguns ensinamentos para essas pessoas, além da ajuda que eles iam receber materialmente, do físico, das suas doenças, ele também trabalhava a parte moral desses irmãos.
Isso era uma coisa que ele sempre fazia. Ele não dava só a cura, né, não proporcionava a cura física, mas ele abordava a pessoa psicologicamente, reerguendo aqueles irmãos para buscar a sua própria saúde, e ele mostrava os caminhos. Jesus era muito didático nisso, ele apontava sempre os caminhos. E uma das coisas que ele sempre insistia era: desculpa sempre. A gente tem sempre aquele modo de pedir desculpa. Ai, desculpa aqui, né? Tropeço aqui, faz o seu. Oh, me desculpa, né? Mas assim, desculpar-se profundamente no seu íntimo, né? Então tem uma passagem que Jesus falou, está em Mateus, capítulo 6, versículo 14, que ele aponta: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará, né? O Pai do céu. Por mais graves as faltas do próximo, não te detenhas, né? Ele convoca que a gente não permaneça o tempo todo na reprovação daquele ato infeliz que aquele irmão que cometeu contra a gente, que a gente acha também que comprometeu, principalmente porque vai direto ao nosso orgulho, né? Esses comprometimentos. Sempre toca no nosso ponto crucial, que é o orgulho, né? E aí nós começamos naqueles momentos de ficar sempre se queixando, relembrando aquilo, queixas internas, ou se a gente vê alguma pessoa mais próxima da gente, a gente fica reclamando daquela atitude de fulano e tal. Isso é muito comum entre nós, né? Essa situação é corriqueira na gente. Se não for internamente, a gente está sempre reclamando. Aquele fulano fez isso, fez aquilo, né? São as nossas queixas, humanas ainda, né? E quando a gente fica condenando, acontece um fenômeno dentro da nossa mente, que são a cristalização, que eles falam das trevas, né? Por quê? Porque a gente bloqueia toda a parte de sol do interior que a gente recebe da nossa fonte divina, de iluminar a gente. Então, quando a gente está com a mente perturbada, a gente bloqueia, né? A gente provoca umas barreiras com relação ao serviço da luz. Quem é o serviço da luz? São os nossos irmãos que estão aqui no lado espiritual, muito próximos de nós, e eles encontram uma barreira enorme na gente, né? Uma barreira negativa, porque a gente está lá se queixando, a gente está em lamúrias, né? E eles não conseguem nem penetrar, dar sugestões boas para a gente. Procura nas vítimas da maldade, né? Aí ele faz Jesus sempre, em algumas conversas que ele tinha, ele mostrava para a gente procurar nas vítimas, né, da maldade algum bem. Difícil a gente reconhecer algum bem no alguém que nos fere, né, gente? Né? Que nos magoa. É difícil a gente achar um bem naquela pessoa. A gente olha bem assim, a gente só faz, só condena, né? Algum bem com que a gente possa encontrar a fonte divina neles, né? Reerguê-los diante de Deus. Normalmente essas pessoas têm alguma coisa. Aí vocês me falam, mas como é que a gente vê alguns determinados elementos aqui na Terra, né? No jornalismo daí, das TV, das mídias, pessoas fazendo atos cruéis. Como é que eu vou olhar para aquela pessoa e achar que ele tem alguma coisa de boa? Não é? A gente já sonda-se internamente perguntando: meu Deus, o que aquela criatura tem de bom? Mas ela tem uma coisa de bom, sim. Quando nós somos criados, o nosso espírito, né, a ocasião da nossa criação pelo nosso Pai Divino, Ele colocou todas as fontes de bondade, todas as virtudes que a gente sabe que o nosso Pai tem dentro de nós, né? Estão adormecidos dentro de nós, estão lá quietinhos. E ao longo das nossas vidas passadas, por onde percorremos aqui na Terra, a gente foi despertando algumas qualidades, lentamente. Isso não aconteceu assim rapidamente na nossa vida espiritual, na nossa vida aqui na Terra. Foram lentamente. Então, ao longo dos anos, a gente permaneceu algumas encarnações estacionados, parados naquilo, e depois fomos avançando. E graças a Deus, essas últimas gerações, nós, homens da humanidade da Terra, estamos bem melhorados. Diante das histórias que a gente vê na história da Terra, de acontecimentos, de fatos, a gente percebe quanto nós evoluímos. Então, esses irmãos aqui hoje que a gente encontra ainda perturbados, que a gente vê aqui transitando entre a gente, todos nós encontramos diariamente, esses irmãos ainda estão meio adormecidos, eles estão doentes ainda, não foram despertados.
Existe uma certa dificuldade que eles proporcionam à espiritualidade para tocarem as suas almas. Algumas vezes os pais ou alguém muito próximo a eles consegue tocar e tirar dessas pessoas coisas boas, qualidades boas, né? Então, é que nem fosse operar um milagre no reverdecimento, assim, por exemplo. A gente sabe que está queimando as florestas, né, a vegetação do Pantanal, e agora em Minas também, né, desses locais do Brasil, mas a gente sabe que depois daquela destruição das cinzas, das árvores retorcidas, da vegetação muito seca, árida, o solo seco, isso vai, algum tempo, com as chuvas, né, com as bênçãos da chuva, isso vai reverdecer, né, a natureza vai se recompor. E isso acontece conosco mesmo, né? Depois de muito sofrimento, a gente consegue, em algum momento da nossa vida, despertar alguma qualidade boa na gente. Então, vai reverdecer, né? Vai florir lentamente. Aquilo ao longo de um processo muito grande que nós vamos ter, através do sofrimento, que vai nos empurrar para isso, né? O sofrimento existe na Terra, nesse planeta de prova e expiação, é para exatamente cutucar a gente, para a gente começar a florir, reverdecer, né? A gente já começar a sair daquela coisa daninha, daquela coisa ruim, para reverdecer. Então, isso opera também dentro de nós. A gente muitas vezes indaga que maneira, né? É uma indagação de muitas pessoas que algum momento da sua vida, da inquietação, como é que a gente aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida prática, né? Vamos falar agora aqui na praticidade, né? Muito bom quem tem contato com os evangelhos, de alguma coisa, uma literatura muito boa da humanidade, de alguns homens que através da intuição que eles recebem, eles escrevem livros, né, artigos, tudo nos incentivando a nossa melhoria. Mas tem o Evangelho de Jesus. Agora, como aplicá-lo realmente em nós, né? E ele fala no que tange aos inimigos, que nós colocamos como inimigos, né? A gente usa essa palavra, né? Aquele companheiro que nos feriu, causou-nos muito prejuízos graves, né? Tanto na parte material que nos toca aqui na Terra, como na nossa alma, né? A gente encontra gente que nos fere, realmente na nossa alma, vai lá e cutuca o nosso ser, nossa sensibilidade. A gente se sente terrível. Eu acho que esse é um dos sofrimentos maiores, é quando dá aquela dor no coração, né? O coração emocional, o coração espiritual. Às vezes a gente sente até no físico essa agressão. O nosso coração dói fisicamente, porque tamanha foi a força que nos atingiu, que a gente fica adoecido, a gente sente aquela energia cristalizando na gente. Olha como é que nós humanos temos muita força na fala. Por isso que é uma das coisas que Cristo nos apresentou é de termos uma fala que emana coisas boas, energias maravilhosas, que a gente reergue aquele irmão mais infeliz. Fala, mas poxa, cara, você tem uma coisa boa, não é possível, você aprendeu com seus pais, mesmo que você não aprendeu com seus pais, não teve os pais presentes, mas teve alguém que cuidou, um abrigo que te cuidou, onde pessoas também te reergueram, né, te amaram. A gente vê que aquele ser humano também tem coisas boas, né? Para que ele possa expressar aquele germe que está lá escondidinho na alma dele do amor divino, né? Então, a golpes, né, do amor ferido, de prejuízos graves, o espírito que fica em chagas abertas, né? Por exemplo, a nossa alma fica como uma chaga aberta, uma ferida aberta, e até pela própria ingratidão que a gente recebe de algumas pessoas, né, muito próximas de nós. Onde mais a gente fica ferido é com pessoas muito próximas de nós, pela ingratidão. Também quando a gente está na parte material, que a gente está trabalhando, por exemplo, a gente tem uma sociedade, um grupo de pessoas que trabalham com a gente recebe uma ingratidão de uma pessoa, isso também nos derruba, né? Na parte material, também nos atinge, né? Puxa vida, eu confiei em tal pessoa e de repente levei uma, né? Isso também deixa a gente muito para baixo, né? E expressar o amor seguindo os princípios do Evangelho.
é também necessário que Jesus nos pede amor pelos adversários. Isso é uma coisa que ele sempre colocou. Jesus sabia que a gente tinha essa dificuldade. Nós homens aqui na Terra temos essa dificuldade. Porque ele já vivenciou isso nas vidas dele também, né? Jesus estava em processo de evolução como nós, então ele experimentou isso também durante a evolução dele. Então ele trabalha isso com nós aqui na Terra, né? De aceitar e amar aquilo que eles fazem. É difícil, gente, não é fácil, mas a gente precisa ter essas diretrizes traçadas dentro de nós, muito claras dentro da gente. Não adianta tampar o sol com a peneira, porque a gente acaba desencarnando e levando essas ingratidões, essas tranqueiras que a gente armazena dentro do nosso espírito para outras vidas. O negócio vai junto com a gente, a mala vai carregada. Então que a gente carregue, obrigada, Edith, coisas boas com a gente. Também não vamos ficar só falando de coisas ruins. A gente, durante esse processo, a gente também está desenvolvendo coisas muito boas, né? Temos que despertar aquelas qualidades, fazer a nossa luz brilhar. No que eu sou bom? Né? Parar para pensar. Puxa vida, o que eu sou bom? O que eu sou legal com as outras pessoas? Muitas vezes algumas pessoas chegam a falar para a gente, poxa vida, faz isso. As pessoas que se aproximam da gente, porque alguma coisa ela viu na gente. Né? Alguma coisa ela sentiu de bom, também dá o inverso, né? Quando alguém tem antipatia com a gente, né? Aquele que se antipatizou da gente, ele também descobriu nos olhos dele, na percepção dele, emocional e física, alguma antipatia contra a gente. Isso é físico, é energia física, a gente sente o impacto dessas energias, como também a gente sente as energias positivas, né? Quando a pessoa se aproxima, querendo ter um contato com você, até proporcionar, às vezes, uma intimidade maior de amizade, né? Então, esse é o despertar nosso, né? Da gente receber essas energias. Então, os pontos de vista que a gente precisa para quando a gente depara com inimigos, vamos falar antipáticos, né? Que é melhor, os antipáticos diante da gente, com a palavra mais suave, né? Que a gente entenda que eles também, a gente não vai conseguir amar ao próximo como a si mesmo, né? A gente não vai conseguir amar de rápido aquela pessoa. Isso é um processo longo, mas parte de uma coisa que a gente já pode fazer. Meu Deus, eu não consigo amar, mas está escrito lá no Evangelho, né? Você fica aquilo até perturbando você mesmo, te incomodando espiritualmente, né? Mas o que Jesus pediu que a gente respeite. Esse é o primeiro passo. Respeito ao adversário. É duro, né? Mas que a gente sabe que ele também tem dificuldades. Aquele ser humano que nos agrediu, que fez, né, a gente profundamente, ele também tem alguma coisa boa. Então que a gente respeite. Primeira coisa, respeitar. E até amar, vamos levar um bom tempo. Não sabemos se é hoje, nessa encarnação, ou diante de outras oportunidades, porque o ciclo da vida se repete ao longo das encarnações e a gente vai ter, depois lá na frente, a gente vai reencontrar esses desafetos. De alguma maneira, eles vão aparecer de novo na nossa vida. Quando eles aparecerem, a gente esteja melhorados. Porque senão vai ser aquela coisa de novo, aquele ciclo repetitivo de coisas negativas, de ódio até, né, coisas mais graves, e que a gente vai ter que conviver. Porque a vida é muito sábia e coloca essas pessoas no andar do nosso caminho. Eles aparecem na nossa vida. De alguma forma, eles vão aparecer diante de nós. Ou no local de trabalho, ou no vizinho, ou num parente, enfim, eles vão aparecer. Nós estamos ligados e imantados magneticamente por energias de amor e energias de não amor. Então, isso existe a nível físico, né? A gente vê isso acontecendo fisicamente, como a nível espiritual. Essa passagem, né, que ele pede para a gente respeitar é desculpar. Desculpe. Use mais bondade. Jesus colocava isso, use mais bondade, né?
é possível acolher, ele nos convoca a acolher essas agressões com mais fraternidade. Esse é um dos quesitos que ele pedia de nós. E ele ainda pede de nós isso. E vai pedir, porque essa é a lei que rege o universo. Aonde nós estivermos, em que planeta nós estivermos alojados, isso vai imperar. Então não adianta querer fugir aqui da Terra. Eu quero sair desse planeta. A gente só vai sair desse planeta. Aliás, eu gostaria de falar, eu gosto muito do planeta Terra. Eu acho o planeta Terra maravilhoso. Eu tenho assim, olhar amoroso pelo planeta Terra. Porque eu acho ele lindo. É que a gente não lembra dos outros. Não lembra dos outros. Exatamente. Mas eu acho o planeta Terra lindo, gente. Eu fico imaginando quando eu vejo o cientista mostrar aqueles universos, bilhões de sóis, imagina bilhões de planetas, trilhões, sei lá, nossa mente não consegue. Quanta humanidade e alguns locais daquelas estrelas também existem locais parecidos conosco, com nós aqui. Então nós temos afinidades no universo todo. Se a gente sair aqui da Terra, a gente vai para um planeta parecido com a Terra. Mas por enquanto eu adoro o planeta Terra. Eu amo o planeta Terra. Eu só lembro deles. Por enquanto você não conhece os melhores. Não conheço os melhores. Mas eu tenho uma coisa aqui comigo, porque a gente já ouviu falar que tem a regeneração que está ocorrendo e ela já está processando dentro de nós, gente. O planeta de regeneração começa dentro de nós. Não é? Além do fisicamente, que vai haver algumas mudanças, mas ela está se processando dentro de nós, convocando a gente a se melhorar. Então, a regeneração é esse o convite que Jesus fazia naquela época, que faz que a gente se regenere, ou seja, que haja uma troca de energias ruins, que a gente carrega dentro de nós, por pontos de vista, coisas mais bonitas, mais harmoniosas, com a Terra que vai, né, se instalar, com a regeneração que já está se instalando, né? Então, e não adianta a gente falar, eu não sei. Eu quero ficar aqui nesse planeta. Já fiquei falando com Deus, falei assim, olha, eu quero ficar. Mas como é que eu posso ser essa ferramenta útil aqui, nesse momento de transição? Uma convocação para todos nós, para vocês que estão aí, né, no Instagram também, né? Não, no seu cantinho. O que nós estamos fazendo para melhorar esse planeta? Não só pedir melhorias das autoridades daqui da Terra, física, né? Acabar com as guerras, mas acabar com essa guerra interior que nós temos dentro de nós é o primeiro passo. Nós estamos em briga direto conosco. Eu tenho que ser assim, porque eu tenho que ser aquilo, mas assim, que façamos essas mudanças calmamente dentro de nós, com a tranquilidade que Jesus nos proporciona na sua doçura, na sua mansidão que ele tinha. Ele nos convocava a ser mansos, né? Uma das bem-aventuranças dele é a proposta de sermos mansos e humildes, passando pela humildade, sermos humildes. Eu sou pequeno, mas eu tenho a tua fonte, Deus, dentro de mim, eu posso melhorar, me ensina, me ajuda a abrir meus olhos da alma para ver o que eu posso fazer de bom aqui na Terra. Eu não vou esperar projetos grandiosos de ser isso ou aquilo, um bom cientista descobrindo isso ou aquilo. Mas na minha simplicidade, no meu conhecimento que eu tenho ainda pouco, que eu possa fazer o melhor dentro de mim. Se eu me melhorar, com certeza os que estão em volta de mim vai sentir essa diferença. Vai falar, nossa, o que aconteceu com a Marisa? O que mudou? Ela não é mais assim de jogar pedra, a primeira agressão, ela agora está calma, ela está se segurando. Verdade, as pessoas já nos observam, falam, mas o que houve? Já está mais maneiro, né? E é assim que a gente vai prosseguir no nosso caminhar, com mais paciência, né? Mas que nós não ficamos parados, que nem uma planta estacionada. Mas que a gente possa se envergar, que nem o bambu que fala, se enverga para um lado, tá bom, aceitar que o outro está lá com o rabugice, você fala, tá bom, não está com um bom momento hoje, né? Tá meio, né? Vou mais devagar. Talvez eu falei alguma coisa que tocou, né? Então a gente maneirando devagarinho, isso é lento, mas tem que ser feito, porque senão a gente não vai ficar nesse planeta. Pense bem, né? A morada que a gente está querendo escolher, né? A Terra, essa linda e maravilhosa Terra. Temos irmãos doentes aqui? Sim, todos somos doentes. Temos prisioneiros aqui na Terra? Existem alguns que se colocam como prisioneiros. Muitos irmãos ainda, já vou terminar, Edi.
Muitos irmãos, quando sentem muita pressão dentro de si, das dificuldades, que não é fácil, gente, as dificuldades psíquicas, morais, né, as materiais, né, que estamos experimentando na Terra. Aliás, isso sempre foi presente na Terra, as dificuldades materiais sempre existiram. Mas, assim, a gente não encontra a força da gente. Algumas vezes nós não temos essas reservas de força. Nos perturba. E muitos irmãos, infelizmente, querem desistir da vida. Isso é muito difícil. Quando o irmão parte nessas condições, a gente vê ocorrendo isso muito próximo ou muito distante, mas isso acho que é a maior epidemia que existe no mundo, no planeta Terra, é das pessoas se suicidarem. A gente está aí apavorado com a Covid, mas na verdade o grande desafio da humanidade, da maioria da humanidade, é pessoas que desistem de viver. Infelizmente esses irmãos, né, perderam o gosto pela vida, não encontraram esperança. Era só um pouquinho para ele esperar, só mais um pouquinho, e ele, naquele momento de dor muito grande dentro da sua alma, ele resolveu partir. Então, que a gente, nas nossas preces também, possamos pedir por esses irmãos que partiram, né, antes da hora. E que nós vasculhemos dentro de nós, se em algum momento essas perturbações rondam a nossa mente, sejamos vigilantes. Jesus sempre convocava a gente a estar vigilante. Ele sempre fala, ore, né, a força de nos ligarmos a Deus, a nossa fonte criadora, divina, é através da prece. Onde você estiver, quando você estiver com aquele maior perrengue, vai lá no banheiro, se enfia numa sala, ou no jardim, ou sei lá, na rua, erga os seus pensamentos a Deus, busque essa fonte de luz dentro de você, que os irmãos benfeitores, eles se aproximam rapidamente de nós através da prece, nos tirando essas coisas malucas da nossa mente, né, proporcionando calma, a gente peça calma para a gente se tranquilizar e encontrar caminhos. Né, com a mente mais serena, tranquila, que a gente vai encontrar a luz, né, em busca da luz. Nós estamos aqui na Terra em busca da luz. Sempre eles nos mostram, através de sonhos, de uma noite mais tranquila, de um amigo que se aproxima, fala aquilo lá, a gente encontra essas saídas. É que a gente é muito ansioso aqui na Terra, a gente quer tudo para agora, né? Quer resolver tudo. Mas para arrumar a casa que está meio desorganizada dentro da nossa mente, dá um bom trabalho. A gente vai ter que tirar uns lixinhos daqui e arrumar ali. E vai indo, né? Cômodo por cômodo. Então esse é o convite que Jesus fazia para aquele pessoal lá naquela época, que somos nós hoje, né? Ainda meio doentinhos da alma, mas que a gente possa dar esses primeiros passos de nos reerguer, buscar a fonte divina. Demorei, Adilson, por favor. Maravilha, foi ótimo. É a sua vez agora. Eu gosto de invadir um pouco os espaços dos outros, já percebeu? Bom dia a todos, bom dia, amigos da internet. Obrigada. Depois dessa aula que a Marisa deu. Oh, que aula! Hoje o Evangelho fala no capítulo 10, que é o Bem-aventurados os misericordiosos, mais especificamente falando do item 7 e 8, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Vou começando citando aqui o texto do item 7. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Esse trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. A gente observa aqui a questão de oferenda ao altar. Desde o começo, desde sempre, existe a ideia do pensamento religioso que o ser humano, quando começa a ter a sua ideia de religiosidade, ele imagina Deus como se fosse uma criatura semelhante a nós, assim, como se fosse um rei. E como ele não entende a situação das tempestades, das dificuldades, ele imagina que oferecendo alguma coisa, um presente a esse Deus, ele vai conseguir obter alguma coisa. Já começa isso com o próprio Caim e Abel, que a questão que aconteceu, na verdade, consta na Gênese, que Caim era um agricultor e Abel era um pecuarista.
E o Caim ofereceu para Deus produtos da sua horta, né? E Abel ofereceu as gorduras dos seus animais. E consta na Gênesis que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. Isso provocou a ira dele, que acabou fazendo com que ele matasse o irmão. Mais para frente na Bíblia também tem o caso de Abrão, que depois de muito sacrifício ele teve seu único filho, e Deus pede que ele seja sacrificado para provar a sua obediência. Chega no momento final, Deus fala que não precisa, que ele já tinha provado, e aí ele acabou encontrando um cordeiro e sacrificou a Deus. E desde então, todos os povos têm oferecido algumas coisas, por essa questão de medo, né? Não sabe explicar o que acontece, eles acreditam que oferecendo alguma coisa a Deus vão conseguir obter um retorno. Tem alguns povos que até ofereciam pessoas, jogavam pessoas em vulcões, situações realmente extremas, né? Para aplacar a ira do deus Moloque. Os judeus eram um povo monoteísta, né? Mas eles também faziam essa oferenda a Deus. Eles acreditavam o seguinte, que para expiar as suas faltas, eles ofereciam um animalzinho e, chegando no altar, eles colocavam a mão sobre ele e acreditavam que toda a sua ofensa, toda a sua falta iria ser transferida ao animal, e aí eles ficariam perdoados. Vem daí a ideia do bode expiatório, né? Todas as expiações. Jesus, percebendo isso, que a pessoa oferecia um animal tal, e realmente não se arrependia dos seus atos, não tinha nada de concreto. Aquela velha de Deus não é uma pessoa assim. Deus quer que você realmente se arrependa dos seus atos, seja uma pessoa melhor. Vamos colocar o exemplo de uma mãe que, se você chega perto dos dias das mães, né, você chega para ela e pergunta: mãe, o que você quer de presente? Ela fala: eu não quero nada, eu quero que você seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa de bem, que você se dê bem com seus irmãos. Você fala: pô, seria mais simples você pedir um presente, você resolvia o problema rapidamente. Com os irmãos, não, eu não quero nada, é a coisa mais... Graças a Deus eu me dou muito bem com meus irmãos, mas existem pessoas que têm irmãos difíceis, né? Que vieram para resgatar certas situações do passado, né? E ela vem para você: não quero nada. E quem te pede o sacrifício mais difícil, que é que você seja uma pessoa de bem, que você consiga se reconciliar com seus irmãos. É assim com o nosso Pai maior. Ele quer que nós realmente nos melhoremos. Tem aquela passagem também, Edilson, que quando Jesus está no templo, que ele vê aquele pessoal tudo levando as oferendas, né? Um boi, um balde, depois até uns que levavam galinha, né? Que não tinha posses, né? Depois ele viu os que estavam com ele, né? Os apóstolos, perguntam para ele: mas quem que ofereceu a maior oferenda para Deus, né? Aí ele fala assim: olha lá naquele cantinho, já tinha esvaziado pouco tempo, lá naquele cantinho tem uma senhora ali varrendo. Ele falou: foi ela que ofereceu a maior oferenda para o Pai, de agradecimento. Ela estava varrendo o templo, não é? É um serviço simples, mas ela estava fazendo, né, com amor. Essa aí eu nunca esqueci dessa passagem aí da oferenda. Não é necessário a gente oferecer bens materiais, é isso. Não é? Mas aquele servicinho que ela estava fazendo com amor, que ela dispunha no momento voluntário, dela, né? Serviço voluntário, né? Era o que ela tinha na mão. É legal essa passagem, eu gosto muito dessa passagem de Jesus. Maravilha. E o que Deus realmente quer é que nos melhoremos, e a questão do perdão tem que ser perdão sincero, tem que vir do fundo do seu coração. Tem uma passagem que Divaldo conta, que teve uma mãe que tinha um filho, e esse filho tinha o seu melhor amigo que se envolveu com drogas. E com o tempo, esse amigo, querendo ajudar o outro a sair das drogas, acabou sendo assassinado por ele, por uma situação de descontrole. E essa mãe ficou com muita raiva, com muita ira. Esse outro filho, esse outro amigo dele foi preso.
E essa mãe começou a não se alimentar direito, sempre remoendo esse ódio. E uma amiga vendo isso falou, vamos até o Divaldo, que de repente ele sempre ajuda tantas pessoas, pode ajudar você. Então foram eles até lá. Divaldo vendo essa pessoa tão amargurada, com tanta raiva, tanta ira. De repente chega a Joana de Ângeles trazendo uma pessoa ao lado dele, que ele logo reconheceu que era o filho dessa mãe. Ele falou, espera um pouquinho, seu filho está aqui e gostaria de falar com você. Ele permitiu que, por psicofonia, ele conversasse com ela. Ele falou, mãe, falou várias coisas para que ela realmente tivesse certeza que era ele, né? Mãe, não faça o que você está pensando em fazer, que provavelmente ela queria se suicidar. Você está acabando com a sua vida, eu estou muito bem aqui. Esse meu amigo não tinha culpa, ele realmente foi influenciado por outros fatores, né? Perdoe ele não teve a culpa, né? Tire esse remorso da sua vida que você está acabando com ela. E realmente, na outra semana, ela retornou ao Divaldo com uma outra senhora que era mãe desse outro amigo dele. Falou, olha, traz aqui a outra mãe desse outro meu amigo do meu filho, né? Ela trouxe ela para que você conversasse com ela, e também desse essa ajuda, né? E elas passaram a se tornar amigas, e esse ódio acabou praticamente sumindo. E juntas elas formaram uma casa para acolher pessoas que estavam envolvidas com a droga. Isso trouxe muito alívio para o coração delas, né? Trouxe muita paz. E elas passaram juntas a visitar esse filho na cadeia e passaram a se melhorar. Jesus, percebendo isso, ele falou essa passagem, não adianta, porque eles questionavam Jesus, isso está na lei de Moisés, está na Torá que você tem que oferecer oferendas. Ele falou, não vim destruir a lei de Abraão, ele veio a lei de Moisés, ele veio cumprir a lei de Deus. Então ofereceu algo a mais, você tem que, antes de oferecer algo se você tiver algo de errado, ele nem fala se você tiver raiva de alguém. Se alguém tiver alguma coisa contra você, você tem que ir lá primeiro resolver. Você tem que perdoar. Porque o perdão vai te trazer um alívio. E o perdão faz com que você se torne uma pessoa melhor, que você leve mais a caridade, que você passe a ver as pessoas como um irmão em Cristo, né? O que mais que eu posso falar aqui, Marisa? Eu notei tanta coisa aqui, mas agora está me ferindo aqui. Gostei dessa história dessas mães, né? De uma coisa má, né? De um acontecimento negativo, elas tiraram o melhor, as duas encontraram, né? No amor, no respeito, né? Primeiro pelo respeito, uma mãe e a outra lá, as duas estavam numa situação difícil, né? Tanto do ato né, que aconteceu com aquele irmão infeliz da droga e esse que morreu, né? Então, elas tiraram o melhor proveito daquela situação negativa. É isso que a gente precisa olhar, Dilson. A gente sempre olha na nossa vida, diante desse caos que se apresenta na minha vida, o que eu posso tirar de melhor, né? Posso tirar de bem, reverter, né? Eu acho que esse é o sacrifício da gente mudar essa visão negativa daquela situação que a gente pinta ela assim terrivelmente e depois reverter esse amor. Elas transformaram aquele coisa negativa num amor, né? E no respeito. Você vê a construção que elas fizeram e benefício, quer dizer, o amor foi bem divulgado, assim, aumentou, né? Na verdade, tudo tem um motivo para que você passe. Você é uma pessoa bonzinha, é claro, vocês são pessoas bonzinhas, vocês nunca fazem nada de errado. Pode ser que nessa encarnação você não tenha feito nada de ruim, mas pode ter prejudicado outras pessoas em outra encarnação. Eu não sei o que eu cheguei a fazer no passado. E se você não consegue resolver a situação na presente encarnação, isso você vai ter que resolver no futuro. Às vezes você encontra pessoas que acabam passando pela sua vida que você é obrigado a acertar essa situação. Se não acertar nessa encarnação, na próxima ou na próxima, um dia você vai ter que resolver. Então, qual que seria a melhor situação? Que você realmente... É muito mais difícil você responder a uma ofensa com o silêncio, com a compreensão, porque isso vai lhe trazer esse benefício. Claro que o primeiro impulso de você é levar
a mesma A ofensa a resposta com uma outra ofensa. outra ofensa. Isso só vai aumentar a sua dívida. Então é muito mais difícil, muito mais recompensante você não devolver na mesma moeda, vamos dizer assim. Você devolver com a moeda da compreensão, do amor. Que você devolve o que você tem dentro do seu coração. Aí você começa a perceber que você está iniciando o primeiro passo da subida do seu degrau evolutivo. Você passa a devolver e mostrar para a pessoa que você está melhorando. Muitas vezes você vê uma pessoa que você realmente não, como nem a Marisa citou. Você olha para aquela pessoa, nunca vi aquela pessoa, mas eu não gosto dela. Por quê? Provavelmente, não nessa encarnação, mas numa outra, aquela pessoa te fez algum mal. E o seu instinto, o seu interior, está clamando isso. Mas você tem que perdoar essa pessoa. Ela é colocada na sua vida para que você tenha uma segunda oportunidade de reconviver. Às vezes ela fez alguma coisa para você, às vezes sem intenção. E aquilo acabou marcando para você. Ela nem sabe, às vezes. Às vezes ela até esqueceu. Às vezes você ofende certas pessoas. E você não tem A pessoa nunca mais fala com você. Você não entende por quê. Porque às vezes você fala certas coisas, às vezes até sem intenção, sem querer. E a pessoa realmente fica remoendo aquilo. Então, por isso que Jesus fala que se alguém tiver alguma coisa contra você, procure essa pessoa. Procure se dar bem com essa pessoa. Às vezes, se a gente pode chegar na pessoa e... O que eu posso reparar aquele mal que eu te fiz? Olha, eu não sei. Mas às vezes você pode encontrar a negativa da pessoa. Ela não está preparada ainda, né, Edilson? Para te perdoar. Assim, cada um devolve o que tem dentro do seu coração. Porque cada um tem ainda, né? A gente dá o que tem, né? Aí às vezes você fala assim, meu Deus, eu não consegui me aproximar. Então faça a sua prece, entrega para Deus e fala assim, o tempo vai nos aproximar novamente, em alguma oportunidade, né? Que a gente possa reparar aquele erro. Sei lá, né? A pessoa entendeu o atravessado. Pois é. E a gente tem o tempo disponível para nós, através das encarnações, de reparar erros e renovar os nossos sentimentos. Então, Santo Agostinho nos ensina que ele toda noite ele ficava relembrando tudo aquilo que ele fez e se ele tinha alguma coisa que alguém poderia ter contra ele, coisa que ele fez, e procurava pedir perdão. Então fazemos isso. Procuramos examinar todos os dias os nossos atos, lembrar se fizemos alguma coisa que tenha machucado alguém, e mesmo assim pedir perdão para as pessoas que têm alguma coisa contra nós. Porque às vezes... E se a pessoa morreu? Como é que a gente faz? Temos que orar por ela. Ela morreu, na verdade... Às vezes a pessoa não está fisicamente, que ela já desencarnou. E aí? A gente sabe pela doutrina que a morte não existe. Né? A pessoa só está no plano espiritual, ou pode ter reencarnado novamente, e ela vai levar essa mágoa da gente, se ela não tiver essa evolução do perdão. Por isso a gente tem que procurar perdoar, procurar pedir, orar durante a noite. À noite, né? Pedir perdão para todos aqueles que tenham alguma coisa contra a gente. Mesmo aqueles que desencarnaram. Mesmo os que desencarnaram. Porque é isso que às vezes as pessoas Porque sentem. esses que desencarnaram passam a ser os nossos obsessores. Isso mesmo. Às vezes nem se torna, né? Mas a pessoa que está aqui, que ficou, sente muito e acha que não vai nunca ter o perdão dela. E muito pelo contrário, às vezes a pessoa nem levou isso para lá. E temos que pedir perdão até por aquilo que a gente não sabe. Muitas vezes pessoas, como eu disse, sentem remorso, sentem ódio da gente por coisas que a gente fez sem pensar. Que é o grande problema das obsessões hoje. Exatamente. Aliás, sempre, né, teve. Então a mensagem de hoje é isso. Vamos procurar ser pessoas melhores. Vamos procurar trabalhar pelo bem, trabalhar pelo perdão e sempre procurar o perdão em primeiro lugar. Não deixar que o ódio corroa os nossos corações. Isso de nada ajuda. Isso vão trazer até doenças para o nosso corpo físico, porque esse ódio somatiza em problema para o nosso corpo físico. Chico uma vez conta que ele tinha um animal, acho que uma coisa assim, e parece que mataram o animal dele, alguma coisa assim, não sei se foi assim a história. E ele ficou chateado com a pessoa. E Emmanuel chegou para ele e falou, não estou conseguindo mais chegar para poder te ajudar, porque existe a questão do remorso.
seu. Então ele teve que ir lá e pedir perdão para a pessoa ao qual ele tinha ficado com raiva. Só assim ele pôde voltar a trabalhar pelo bem. Aquilo ficou marcado nele, né? E impedia com que os bons espíritos o ajudassem. Aquilo criou uma região escura no peito dele. Você vê, um simples ato, uma simples raiva impede que tenhamos a ajuda da espiritualidade e que nos melhoremos. E isso somatiza até o ponto de se tornar uma doença. Bom, vamos chegando já próximo do fim desse evangelho. Vamos agradecendo a todos que estão nos acompanhando, somente aqueles pela internet. Agradeço a todos aqui presentes. Que possamos, agradecemos toda a espiritualidade presente que muito antes aqui prepararam esse ambiente, que nos ajudaram, nos intuíram, a que pudéssemos ter um melhor entendimento sobre o texto que foi passado hoje. E que possamos levar para a nossa vida essa questão do perdão, que possamos colocar como prioridade máxima em nossa vida, que só o perdão, só o amor vai nos levar a uma evolução espiritual. Essa é a lição que Jesus está nos colocando no dia de hoje. Vamos imaginar uma luz muito brilhante descendo sobre as nossas casas, trazendo muita paz, muito amor, e que essa luz vá se expandindo e vai invadindo a casa dos nossos vizinhos, vai se expandindo mais um pouco, invadindo todo o nosso bairro, vai se expandindo, invadindo todo o nosso estado, todo o nosso país maravilhoso, e por fim vai invadindo todo o nosso planeta lindo, maravilhoso, que traga muita paz, muito amor a todos nós, e que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. E pedindo permissão à espiritualidade, vamos encerrando o Evangelho de hoje com a prece do nosso Mestre Jesus. Pai nosso, Criador nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra, como em todos os mundos que criastes. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar os nossos defensores e ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações, e na medida do possível, Pai, livra-nos do mal, pois Teu são o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um bom dia a todos e que até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos que Obrigada, aqui estão gente.